Nós não somos gratos pelas fraquezas, mas nós somos gratos porque o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Quando estamos fracos, quando estamos na beira do abismo, queridos, na beira do abismo, basta um passo em falso. Basta um pequeno escorregão, mas nesse momento a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Sabe o que é intercessão? É oração específica. Sabe o que isso significa na prática? Que quando eu estou em dificuldade, o Espírito Santo intercede por mim especificamente, para que o Senhor não permita que a minha vida se perca, que a sua vida se perca. Então as fraquezas não são boas, mas graças a Deus, porque o Espírito Santo nos intercede por nós e nos fortalece. Você tem motivos para ser grato a Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer: obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor. Eu tenho motivos de sobra para ser grato a Deus. Nós somos gratos a Deus pelos seus decretos, dos quais nós participamos. O Senhor é rei de toda a terra, e Ele decretou algumas coisas que não dependem do homem, e nós desfrutamos dela. A Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, o Senhor fez um decreto e disse: de hoje em diante eu não destruirei o mundo com água, e toda época haverá as 4 estações do ano, o nascer do sol, o pôr do sol, e isto Ele estabeleceu como lei. Isso não muda. O mundo já capotou algumas vezes, mas todo dia o sol nasce de manhã, todo dia a noite chega. Sabe o que é isso? Os decretos de Deus são infalíveis, os decretos de Deus não falham, e nós participamos dessa bênção. A vinda de Cristo, o ministério de Cristo, decreto de Deus. Cristo nasceu e aquilo causou um alvoroço, e Herodes ficou imaginando: eu preciso acabar com esse menino, eu preciso matar esse menino, eu preciso matar essa criança. E então, quando ele pensava que matando todos os meninos de Judá, ele mataria também o novo rei dos judeus, ele esqueceu que Deus é dono de toda a terra, Deus é dono de tudo e de todos. E o Senhor disse para José: bota esse menino e essa mulher sobre um jumento e vai para o Egito, vai para uma terra estranha, porque eu vou sustentar vocês lá. Decreto de Deus, decreto de Deus. Nós louvamos a Deus por seus decretos. A morte de Cristo, a sua ressurreição, decreto de Deus. Nós louvamos a Deus. A volta de Cristo, Ele virá, queridos, assim como Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Nós não temos nenhuma dúvida que Cristo virá. Cristo virá. Prepare a sua vida. Cristo virá. Te ajeite com Deus, porque muito breve Ele virá. Os decretos de Deus não falham. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Glórias a Deus. Queridos, nós vivemos num mundo de constantes insatisfações. É muito difícil encontrar alguém agradecido. Nós sempre temos muitos motivos para reclamar
E esses motivos às vezes sufocam um sentimento que Deus espera de nós, que é a gratidão. Nós de fato vivemos num mundo de muitas dificuldades. E se nós colocarmos os nossos olhares apenas nas dificuldades que o mundo tem, se nós colocarmos o nosso foco, por assim dizer, apenas nos problemas do mundo, apenas nas dificuldades existentes, nós vamos começar a olhar para a nossa vida e nos sentir os piores indivíduos, sentir que temos a pior vida do mundo, até que algo tão dramático aconteça com alguém ao lado de nós, e parece que aquilo dá um choque na gente, e a gente olha e diz: a minha vida não é tão ruim assim, pelo contrário, eu sou muito mais abençoado do que eu mereço. Quem não se lembra, né, da nossa irmã que congregou conosco tanto tempo, a irmã Laide, e a gente perguntava a ela, dizia: irmã Laide, como vai? E ela dizia: melhor do que mereço. E esta é uma realidade, né? Nós todos queremos alguma coisa de Deus, nós todos esperamos alguma coisa de Deus, mas todos nós somos abençoados por Ele. E Ele espera de nós o sentimento de gratidão. A gratidão é o sentimento que nasce de dentro para fora em nós e que mostra que nós nos sentimos agradados, que nós nos sentimos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito por nós. Nós reconhecemos que Deus é a fonte de todas as bênçãos que temos recebido. Nós reconhecemos que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui como estamos. Certamente alguns de nós talvez estivesse num leito de hospital. Certamente alguns de nós talvez estivesse nas prisões. Certamente muitos de nós estaríamos presos na idolatria, presos nos vícios, mas a bondade de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele nos alcançou, e nós podemos nesta noite fazer coro com o nosso irmão Márcio e cantar dizendo: mais grato a Ti, Senhor, mais grato a Ti, mais humilhado me faz, Senhor, mais entregue aos Teus pés. E nessa noite nós compartilhamos da gratidão de tantos irmãos que celebraram aqui mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio, mais um ano de bênçãos na presença do Senhor. Nós aprendemos na palavra de Deus que na verdade nós todos somos devedores de uma dívida impagável. As bondades de Deus não podem ser medidas por custo financeiro. As bondades de Deus não podem ser compradas por dinheiro algum. Mas imaginemos loucamente só por um motivo que elas tivessem um preço. O seu preço seria tão alto que nenhum de nós poderíamos pagar. Então, como nós não temos com que pagar as dádivas recebidas, como nós não temos nada que podemos oferecer a Ele, que Ele já não tenha, porque afinal de contas Ele é dono de tudo, Ele é dono inclusive das nossas vidas, então o que nós fazemos? Nós somos agradecidos a Ele. Ele sempre abençoa indistintamente, irmãos. A bênção de Deus está presente na vida das pessoas, inclusive daqueles que não reconhecem. Quando Jesus vai falar, quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele diz assim: Ele faz nascer o sol sobre os injustos e sobre os justos. Os injustos não sabem, ou os injustos não querem reconhecer, mas eles estão vivos, eles recebem o calor do sol, eles recebem o alimento, é por causa da bondade de Deus. Se não fosse a bondade de Deus, eles já teriam sido destruídos, eles já teriam sido fulminados, mas a misericórdia de Deus é tão grande, a bondade de Deus é tão grande, que eles, mesmo não reconhecendo, eles escolhem da bondade de Deus.
Mas a Bíblia diz que Ele faz cair a chuva sobre os justos. Ele faz cair a chuva sobre nós, chuva de bênção sobre as nossas vidas. Queridos, o Senhor não apenas nos deu vida, o Senhor não apenas nos deu a possibilidade de estar vivos, mas Ele sustenta a nossa vida. Nós aprendemos hoje na escola dominical que uma das grandes estratégias do inimigo nessa época não é, às vezes, desacreditar a existência de Deus, mas é tentar mostrar um Deus que fez o mundo e o deixou para que se vire cada um por si, e fica parecendo que Deus é um ser ausente com quem não é possível relacionar-se. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, o nosso Deus, Ele se relaciona conosco, nós falamos com Ele, Ele fala conosco, nós dependemos dEle, Ele sustenta cada dia da nossa vida. Sabe o que significa, queridos? É que se você levantou hoje e pôde respirar mais uma vez, é porque o Senhor te sustentou, é porque o Senhor te mantém de pé. Talvez você até teve um dia difícil e disse assim: hoje eu não vou conseguir sequer ir à casa do Senhor, mas o Espírito Santo te impulsionou, te fortaleceu, te deu graças, e você está sentado aqui adorando ao Senhor, é porque Ele sustenta as nossas vidas. Quando Paulo escreve esse texto, ele está dizendo que tudo na nossa vida contribui, que tudo na nossa vida coopera para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, porque Ele nos ama, e para que nós possamos viver os propósitos de Deus. E aí a gente pergunta: como assim, pastor? Tudo como? Porque tem algumas coisas na minha vida que não estão tão boas assim. Eu ando sem dinheiro, eu tenho problema com enfermidade, eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas pessoais com os quais eu tenho que haver todos os dias. Será que isso também pode ser considerado bênção de Deus? Como tantas coisas ruins que nós vivemos, pode confirmar esta palavra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender o que Paulo está dizendo nesse texto. Paulo está escrevendo para aquela igreja e está dizendo assim: eu sei que vocês estão passando grandes provações, eu sei que vocês estão vivendo um período de dificuldade, vocês estão aí na cidade de Roma, debaixo de perseguição, de tantos sofrimentos e dificuldades, mas eu quero dizer a vocês que a glória de Deus vai ser revelada a nós, e ela será tão grande que as aflições desse tempo presente jamais poderão ser comparadas com a glória que será revelada em cada um de nós. Paulo não está aqui dizendo que as dificuldades são boas. Não, Paulo não está agindo aqui contra o senso comum, dizendo que é bom passar lutas, que é agradável passar dificuldades financeiras, que as enfermidades são agradáveis. Não, ele está dizendo que elas são terríveis, mas elas não servem nem para comparar com o tamanho das bênçãos. Paulo está dizendo: se as dificuldades são muitas, as bênçãos são maiores. Se as dificuldades são grandes, as bênçãos superam, e a glória de Deus é tão grande a ser revelada a nós, que nós nem podemos imaginar o tamanho que ela tem. Ele escreve a outras igrejas nesse mesmo sentido. Ele escreve aos Efésios no capítulo 5 e no versículo 20 ele diz assim: dando sempre graças por tudo. Dando graças a Deus por tudo. Quando Paulo escreve no capítulo 5, ele começa fazendo uma comparação entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E ele chama os filhos da luz de filhos da desobediência. E diz que eles vivem na imoralidade, eles vivem na violência, eles vivem na maldade, eles vivem rebelados contra Deus, eles vivem murmurando contra Deus, eles vivem praguejando contra Deus. E ele diz assim: mas nós somos filhos da luz,
luz, e os filhos da luz dão graças a Deus. Os filhos da luz abrem a sua boca para glorificar ao Senhor, mesmo que enfrente algumas provações. Tem provação na sua casa? Na minha tem também. Tem provação na sua vida? Na minha tem também. Tem dificuldades na sua família? Oh, pode ter certeza que não é só na sua. Ninguém aqui tem vida perfeita, mas nós colocamos no nosso coração, impulsionados pelo Espírito Santo, a dar graças a Deus. Então, quando alguém chega e diz assim, tem uma dificuldade ali, tem um problema ali, a gente diz, graças a Deus que o Senhor está comigo, graças a Deus que o Senhor vai me sustentar, e nós vamos passar por essa dificuldade. Aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E tem uma coisa muito curiosa na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é a razão pela qual ela foi escrita. Paulo, vindo da cidade de Filipos, onde eles haviam sido açoitados, onde eles haviam sido machucados, presos e quase perderam a vida, então eles disseram, agora nós vamos evangelizar na Tessalônica. E quando eles começaram a evangelizar na Tessalônica, a perseguição foi ainda maior do que a perseguição de Filipos. E Paulo e Silas ficaram muito pouco tempo naquela cidade, e eles saíram dali para a Bereia, quase que corridos para salvar a própria vida. E ficou ali uma pequena comunidade de cristãos, sufocados pelas perseguições, afligidos pelos inimigos do Evangelho, aqueles que eram contra a palavra de Deus, que eram contra a mensagem de Cristo. E depois de um tempo, Paulo manda Timóteo para cuidar daqueles irmãos. Parece que Timóteo tinha o dom de ajudar a gente sofrendo, gente machucada, gente ferida, e muitas pessoas ali nessa condição. E Timóteo chega e escreve uma carta para Paulo e diz, a fé desse povo permaneceu firme, eles não desanimaram. E então Paulo escreve a sua primeira carta aos irmãos daquela cidade, e entre tantas orientações, ele diz assim, continuem dando graças a Deus. Você dá graças a Deus pela perseguição? Você está pronto a dar graças, mesmo sendo perseguido? Esse versículo, ele também, esses versículos que falamos, eles padecem de um certo erro de interpretação, porque quando nós lemos, principalmente o último, em tudo dai graças, então surge a indagação: como podemos dar graças pelo mal? Como podemos dar graças pelos problemas, pelas doenças, pelas perseguições? E a gente pergunta realmente se é isto que Paulo está querendo nos ensinar. Mas Paulo, ele não nos manda dar graças pelo mal, mas ele nos manda dar graças a Deus, porque ele nos livra do mal. Paulo não nos manda dar graças porque estamos sofrendo, mas nos manda dar graças a Deus, porque o Senhor nos sustenta no sofrimento. Nós não somos gratos pelas coisas ruins que existem no mundo. Nós não somos gratos pelos seres malignos que afligem o mundo. Mas nós somos gratos a Deus, porque Satanás não pode nos roubar a presença de Deus. Ele pode fazer as suas piruetas, ele pode fazer as suas aprontações, mas a igreja do Senhor continua adorando ao Senhor, continua firme na presença do Senhor. E quando nós nos reunimos, a presença de Deus está nas nossas vidas. Eu imagino o ódio de Satanás, que esse negócio de ódio vem do demônio mesmo, E ele fica odiando e odioso, dizendo: eu não consigo destruir aquele povo, eu não consigo destruir aquela igreja, porque quanto mais eu faço, mais eles dão graças a Deus. Não por Satanás, mas porque ele não pode nos roubar a presença de Deus. Nós não damos graças pelo pecado.
O pecado é mau, o pecado é destruidor, o pecado faz o homem viver num estágio de escravidão de si mesmo. O homem não consegue caminhar um passo à frente porque ele está preso, está acorrentado. Então nós não damos graças pelo pecado, mas nós damos graças a Deus porque o pecado não tem domínio sobre nós. O pecado já nos dominou. Nós já fomos escravos do pecado, nós já fomos escravos de Satanás, e ele mandava, e tudo que ele mandava, nós obedecíamos, e hoje ele continua mandando, mas nós não obedecemos mais, porque nós somos livres, o pecado não nos domina mais, o pecado não é invencível, Cristo venceu o pecado na cruz, e em Cristo nós somos vitoriosos. Mesmo que um dia ou outro a gente peque, nós ainda não estamos livres da possibilidade de pecar, mas quando nós pecamos, nós corremos aos pés de Cristo e dizemos: perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sangue derramado na cruz, nos purifica de todo o pecado, e nós podemos chegar novamente na presença de Deus. Nós não somos gratos pelas doenças, queridos. As doenças também são um mal. Mas nós somos gratos, porque as doenças não podem nos separar de Cristo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, nesse mesmo capítulo 8, ele diz assim: porque o que nos separará do amor de Cristo? E aí ele faz uma lista de sofrimentos, ele faz uma lista de dificuldades, mas quando ele termina aquela lista, ele diz assim: mas eu tenho certeza, eu tenho por certo, certamente nenhuma dessas coisas, ou coisa alguma, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós não somos gratos pela doença, nós buscamos a cura, mas nós não praguejamos das doenças, nós não amaldiçoamos a Deus quando estamos doentes, mas nós dizemos: Senhor, eu até estou enfermo aqui, mas essa doença não vai me separar de Ti. Nada pode separar um crente fiel do Senhor Jesus. Nós não somos gratos pelas dificuldades financeiras em si, mas nós somos gratos porque no meio das dificuldades financeiras o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta, queridos. Ele usa quem a gente nem conhece, às vezes para colocar o pão na nossa mesa. Eu me lembro que 2003, salvo engano, eu estava me mudando junto com a minha família de Goiânia para Belo Horizonte, filhos pequenos, e o dinheiro para quem está mudando é sempre muito curto, né? E nós chegamos na rodoviária e descobrimos que nós íamos pagar um valor maior do que o imaginado, porque a gente não consegue mudar sem carregar um bocado de tralha, né? Não sei vocês, a gente carrega um monte de coisa, arruma as caixas, e aí na hora que nós colocamos aquilo no bagageiro do ônibus, veio o moço e tirou um bilhete e me entregou, e eu botei a mão no bolso, e descobri que o dinheiro que eu tinha era o dinheiro de pagar a bagagem, e eu paguei a bagagem. E não falei com a Leia, não falei com os meninos, e orando, dizendo: Senhor, daqui a Belo Horizonte, o que é que vamos arrumar? Irmãos, faltavam uns 15 minutos para o ônibus sair. Chegou ali um moço, que eu nunca tinha visto antes, e nunca vi depois, e disse aqui: abre a sua mão, falou para mim. Na hora que eu abri a mão, ele colocou R$200, e disse aqui: é para você fazer um lanche com a sua família na viagem. Irmãos, eu nunca comi uma comida tão boa numa viagem como aquela. Sabe o que é isso, irmãos?
é porque o Senhor cuida de nós. Então, é claro que eu gostaria de estar mudando no conforto, né, com muito dinheiro, sem essa preocupação. Mas mesmo quando nós estamos em dificuldade, o Senhor providencia aquilo que necessitamos. Ele não tem o compromisso de nos dar o que queremos, mas Ele se compromete a colocar o sustento para cada um de nós. O salmista Davi, na sua velhice, ele disse: eu fui jovem e agora estou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele diz também em outro salmo: os leões têm fome e os filhos dos leõezinhos morrem por necessidade, mas aqueles que temem ao Senhor de nada tem falta. Aleluia. Nós não somos gratos pelas fraquezas, mas nós somos gratos porque o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Quando estamos fracos, quando estamos na beira do abismo, queridos, na beira do abismo, basta um passo em falso. Basta um pequeno escorregão, mas nesse momento a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Sabe o que é intercessão? É oração específica. Sabe o que isso significa na prática? Que quando eu estou em dificuldade, o Espírito Santo intercede por mim especificamente, para que o Senhor não permita que a minha vida se perca, que a sua vida se perca. Então as fraquezas não são boas, mas graças a Deus, porque o Espírito Santo nos intercede por nós e nos fortalece. Você tem motivos para ser grato a Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer: obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor. Eu tenho motivos de sobra para ser grato a Deus. Nós somos gratos a Deus pelos seus decretos, dos quais nós participamos. O Senhor é rei de toda a terra, e Ele decretou algumas coisas que não dependem do homem, e nós desfrutamos dela. A Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, o Senhor fez um decreto e disse: de hoje em diante eu não destruirei o mundo com água, e toda época haverá as 4 estações do ano, o nascer do sol, o pôr do sol, e isto Ele estabeleceu como lei. Isso não muda. O mundo já capotou algumas vezes, mas todo dia o sol nasce de manhã, todo dia a noite chega. Sabe o que é isso? Os decretos de Deus são infalíveis, os decretos de Deus não falham, e nós participamos dessa bênção. A vinda de Cristo, o ministério de Cristo, decreto de Deus. Cristo nasceu e aquilo causou um alvoroço, e Herodes ficou imaginando: eu preciso acabar com esse menino, eu preciso matar esse menino, eu preciso matar essa criança. E então, quando ele pensava que matando todos os meninos de Judá, ele mataria também o novo rei dos judeus, ele esqueceu que Deus é dono de toda a terra, Deus é dono de tudo e de todos. E o Senhor disse para José: bota esse menino e essa mulher sobre um jumento e vai para o Egito, vai para uma terra estranha, porque eu vou sustentar vocês lá. Decreto de Deus, decreto de Deus. Nós louvamos a Deus por seus decretos. A morte de Cristo, a sua ressurreição, decreto de Deus. Nós louvamos a Deus. A volta de Cristo, Ele virá, queridos, assim como Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Nós não temos nenhuma dúvida que Cristo virá. Cristo virá. Prepare a sua vida. Cristo virá. Te ajeite com Deus, porque muito breve Ele virá. Os decretos de Deus não falham. Aleluia. E para encerrar, nós louvamos a Deus pelas suas promessas. Aleluia. Irmãos, imagina a cabeça dos discípulos quando Jesus estava com eles, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Leia posteriormente na sua casa aquela narrativa e veja o clima de despedida e de tristeza e de dúvida dos discípulos.
Jesus disse para eles: olha, eu vou dar a minha paz para vocês no meio da aflição. Sabe o que é promessa de Deus? A paz de Cristo em nossos corações. Ele não nos prometeu vida fácil. Ao contrário disso, ele diz: preparem-se, porque vai ser pancada, viu? No mundo vocês vão ter aflição. Não espere vida tranquila, não espere facilidade. E todo dia a gente vê isso cumprindo na nossa vida ou na vida de alguém. Mas ele disse assim: mas eu estou convosco, eu estarei convosco, eu vou vos dar paz no coração. Nós estamos vivenciando, junto com esta situação da irmã Thaís, nós estamos vivenciando dois extremos. Nós vivenciamos o sofrimento de vê-la enferma. Mas vocês não imaginam a quantidade de irmãos que chega para mim e diz assim: pastor, me conta o segredo da Thaís, pastor. Me conta. Como alguém enfermo. Eu nunca disse isso a ela, mas eu estou testemunhando disso aos irmãos. Me conta como ela consegue ser feliz no meio disso. Eu já teria me escondido debaixo da cama. Eu digo para eles: tem um segredo: experiência com Deus, paz de Cristo no coração. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Ela não é como a paz que o mundo dá. É uma paz que sai de dentro para fora e não depende de nenhum fator exterior. Ou seja, não importa se estamos sãos ou enfermos, não importa se estamos ricos ou pobres, não importa se estamos vivendo bem ou com dificuldade, não importa se na nossa família tem crises ou problemas, mas nós temos paz no coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem tem essa paz pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu te dou graças pela paz. Eu te dou graças porque o mundo está virando de ponta cabeça, mas eu estou em paz. Aleluia. E se nada disso te motivou a ser grato a Deus, seja grato, porque Ele vai voltar. Aleluia. Irmãos, o arrebatamento da igreja é a mensagem mais urgente que a igreja deve pregar. Se nós nos esquecermos do arrebatamento da igreja, a nossa fé se torna algo completamente morto. Façamos uma comparação. A Bíblia nos conta do cativeiro da Babilônia, onde o povo de Israel por 70 anos viveu em cativeiro. E o Salmo 137 testemunha do estado de espírito, do ânimo que havia no coração daquele povo. E eles testemunham dizendo assim: pela beirada do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos lembrando de Sião. E nós ficamos tão destruídos emocionalmente, nós ficamos tão desanimados, nós ficamos tão sem ânimo, que nós não cantávamos mais, que nós não tocávamos mais, nós dependuramos as nossas harpas nos salgueiros, e eles diziam: canta para nós alguma coisa lá de Sião. Como é que vocês cantavam lá? E a gente dizia assim: como é que eu posso adorar ao Senhor em terra estranha? Como eu posso cantar um hino ao Senhor em terra estranha? E aí eles começam a dizer: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que seque a minha língua e que ela cole no céu da boca, que eu perca o vigor, que eu perca tudo se eu me esquecer de Jerusalém. E eu olho para os dias de hoje e fico abismado quando eu vejo que muitos crentes já se esqueceram da volta de Jesus, mas nós continuamos dizendo: Ele vai voltar, Ele virá, e nós estamos ansiosos esperando a sua volta. Aleluia. Você pode ser grato a Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé neste momento. E nós vamos cantar ao Senhor.
Nós vamos adorar ao Senhor, um hino de gratidão nesta noite. Eu quero que o grupo de louvor puxe o hino, te agradeço, meu Senhor, e que todos cantemos juntos, agradecendo ao Senhor. Nós estamos agradecendo pela vida da irmã Isabel, nós estamos agradecendo pela vida do irmão Roberto, nós estamos agradecendo pela vida do irmão Ronaldo, nós estamos agradecendo a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu e a Leia estamos agradecendo a Deus, porque já faz 26 anos que ela me suporta, e isso não é pouca coisa, isso não é fácil, mas Jesus é tão bom que ela tem aguentado, né? Eu espero que continue aguentando, viu? Não desanime não, que em breve Jesus vem e acaba esse negócio. Mas enquanto isso, nós vamos caminhando. Mas mais do que isso, nós estamos gratos a Deus. Nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Pode começar a louvar ao Senhor, e você adore juntamente conosco.